Manter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas. Hoje meu nome é Gleuson, faço parte da cooperativa, faço parte de onde a gente acompanha a comunidade de Jatobá aqui no município de Belo Campo. E nós estamos aqui hoje com a atividade de cobertura vegetal, né? Onde nós estamos aqui desenvolvendo atividade na propriedade de seu Osmar e de Dona Luzia, do Bruno, que é engenheiro agrônomo também. Nós temos a nossa colega também, que a gente está trazendo essa atividade que é de importância para nós todos, que é a gente falar do sistema de agrofloresta, né? Que a gente utiliza praticamente como um princípio adequado, né? Que é a cobertura do solo, é um princípio agroecológico. E a terra descoberta, ela só tem perdas. Primeiro a incidência de raio solar, depois o processo erosivo através da chuva, depois o aquecimento desse solo através da temperatura do sol, né? E o esvazio biológico, né? Com essa descobertura do solo, né? Sempre tem esse vazio biológico, nenhum inseto vai ficar tomando sol apenas pino de meio-dia ali se aquela terra está aquecida. Então, por isso os animais preferem ambientes mais protegidos, né? Depois a compactação daquela terra quando ela é exposta à chuva, às gotas da chuva, processo erosivo, é quem mais compacta, endurece a terra, né? Então nós temos que fazer um trabalho de urgência, que o manejo correto para o solo é a gente fazer a cobertura. Então, tem uma série de questionamentos que os agricultores nos perguntam. Como é que eu vou plantar pau na minha área? Como é que eu vou plantar sombra? Né? São questionamentos que, porventura, muitos nos fazem. Que a resposta é o seguinte: as plantas só se desenvolvem a 25 graus de temperatura. Quando a temperatura ambiente cresce, sobe, né, na terra, elas paralisam a função. Então, veio esse sistema de cobertura que vai diminuir a temperatura. E não seria viável economicamente que eles tragam isso de uma região fora para cobrir a terra. Então, é necessário e viável economicamente que ele cultive essas plantas na área. Para quê? Para viabilizar economicamente e ele ter sempre o material lá a cada 2 anos, a cada 3 anos para fazer a cobertura desse solo, né? Evitando que ele traga de fora material de fora da propriedade para cobrir a terra, evitando o custo de frete, né? Evitando o custo de despesa até manual de pessoas para carregar um carro, né? E isso, chegar na área, descarregar. Então isso já evita essa despesa, né? Então, qual a forma mais viável? Como é que eu vou plantar a minha cobertura toda dessa área toda? Nós, produtores, como a gente sabe plantar, a gente sabe trabalhar com a semente, a gente sabe armazenar, a gente sabe fazer N coisas. A agricultura é uma das classes que mais são intelectuais, eu costumo dizer isso. Então, nós saberemos, de certa forma, fazer as nossas mudas que a gente precisa para cobrir a terra. Então é isso, as associações, né? A associação ela tem que propor o viveiro de mudas, ou os próprios agricultores fazer os viveiros de mudas para que seja plantado nas áreas de produção. E a partir daí, quando essas plantas chegarem à fase de material, de volume, né? É feito um manejo
para cobrir a terra. Como é que é feito isso? O produtor, ele vai fazer as capinas, a terra fica limpa, vai fazer a correção do solo como for orientada a análise do solo, e depois ele vai coverjar a área de plantio e plantar as plantas, né? Quais as plantas que eu vou plantar? Quais são as plantas que eu vou plantar? As espécies que são plantas adubadeiras, que são plantas que vão produzir massa, bastante material. Espécies lenhosas que para vocês, de um certo tempo, a lenha vai ficar escassa, e já está escassa, né? Vai ser uma ótima oportunidade para você produzir a própria lenha, né? Quando eu faço uma muda de jasmim, eu já fico almejando, porque se você maneja ela, você tem a lenha. É uma lenha que queima, dá carvão. E no final você tem, se você manejar ela, certamente você vai ter um pranchão, você vai ter uma tábua, né? E o crescimento dela é rápido, né? Que a gente precisa ter rapidez, né? E assim, né? Tem outras plantas que porventura são, por exemplo, essa aqui, ó. Ela é uma planta que produz um tubérculo, é a chamada moringa, né? Ela é uma planta que serve de ração para a criação. A folha tem cerca de até 35% de proteína, né? Pode ser feita ração para galinha, pode ser feita ração para porco, pode ser feita ração para gente. Ela pode ser consumida fresca, né? Ser feito o refogado lá e consumir. Tem gente já consumindo ela como salada, só cortando e comendo até crua. Pode se aproveitar também esse tubérculo aqui, ó, e fazer o plix, né? Fazer o pix da moringa. Ela que tem uma ótima fonte de ferro, né? Vitamina C, vitamina E. A moringa, ela é uma punk. Ela é uma punk, né? O talo, né, em estágio mais avançado, também serve de lenha, né? Dá para você queimar no fogão, utilizar em outras finalidades. E assim, né? São várias plantas que a gente tem, a gente deixa a critério da família, né? Quais plantas podem inserir em cada área, porque isso a família vai definir. Também se pode adotar umas, outras, né? Depende do que eles cultivam, depende da criação que eles têm. Por exemplo, se eu tenho galinha, claro que eu vou adotar a moringa. Se eu tenho o gado, claro que eu tenho a gliricídia, que pode ser uma fonte de proteína, planta adubadeira que vai cobrir a terra e que vai servir para ração animal. Então, pensando mais nesse sentido. E temos o jasmim e o jamelão como uma plantas que são plantas que vão fazer um volume bom de biomassa, porque eles vão cobrir na idade adulta boa parte da área. E antes do corte da biomassa, né, nós vamos ter a estrutura para lenha, para madeira, para um morão, para florada, para as abelhas, né, ajudar na polinização das nossas áreas e cobertura do solo. E a parte da madeira em si, a estrutura de galho, vai servir para estaleiro, para você plantar o maracujá do mato, para você plantar o maracujina de casa, para você plantar a fava, o mangalô, que são plantas trepadeiras que precisam de galho para enramar. Então você não vai comprar madeira, você não vai comprar o arame, que são coisas que você vai comprar lá fora para fazer. Essas plantas, ela adaptada bem aqui na nossa região? Sim, mata, não? São plantas da região. Jamelão também, né? Jamelão também. O jasmim, vocês têm um pé no fundo da casa. Então, assim, só que uma coisa que nós temos que tratar são a questão dos espaçamentos. Por exemplo, como é recomendado que se tenha uma lâmina de 5 centímetros de material na hora que você for fazer o corte dessas plantas. Você tem que ter uma lâmina de 5 centímetros na terra toda, né? Então, por isso que você precisa das mudas para você dimensionar elas na terra toda. O espaçamento que nós estamos trabalhando, eu falo isso lá na minha propriedade, né? A gente já está com espaçamento lá trabalhando de 5
metros de uma planta na outra. Por exemplo, se eu for botar um jamelão e uma jaca, eu tenho que dimensionar eles num espaço de 10 metros. E nesse meio eu tenho outra fruta, ou a acerola, ou a goiaba, que são de portes menores, que você intercala entre essas duas plantas, que de porte maior. E vão consorciar, né, um espaço adequado e que não, a sombra não atrapalhe a outra na época antes do porte. Porque essa planta é uma pergunta que os agricultores fazem. Por exemplo, como é que eu vou plantar pau se minha feijão e milho não sai na sombra? Como é que eu vou plantar maniva se feijão e milho e a maniva não sai? E realmente não sai na sombra. Realmente ela não dá na sombra. O produtor, para fazer o processo inicial novamente, ele precisa fazer a poda das plantas. E aí não é uma poda, vamos dizer assim, feita a facão. Vai exigir outras ferramentas. Em vez dele fazer as capinas, ele vai fazer a cobertura. Por exemplo, nesse sistema, as podas são feitas de fora para dentro da planta. A parte vegetal, você vai fazer os cortes do galho, começa dos galhos, né? E depois vem a parte lenhosa. A parte lenhosa, que servir para lenha, você traz para casa. Quando sua lenha for suficiente, você vai fazer as esteiras, fazendo a cobertura da terra. Os pedaços vão ser menores, né? Na posição junto, um próximo do outro, que é justamente para cobrir a terra. Quando nós fizermos a leitura, tá nascendo mato, é sinal que o quê? Que nós está acontecendo. O que está acontecendo ali? Quando nasce o mato na roça? A cobertura já não está mais. Quando no sistema que a matéria orgânica estiver se esvaindo, isso é um sinal que a terra está descoberta. Você tem que fazer o quê? Cobrir de novo. E para cobrir de novo, ela tem que ter brotado. Aí a planta já tem, no espaço dentro da nossa matéria orgânica de clima tropical, a matéria orgânica ela acaba com 6 meses. Só que assim, no processo das plantas, o material envolve também um material mais grosso. Então a decomposição dele, ele vai ter um tempo maior para se decompor, né? Pode ser que as pontas dos galhos, a parte folhosa, vai acabar mais rápido. Mas a parte das madeiras vai demorar um pouco para que esse solo decomponha ele, né? Então, geralmente é de 6 meses a 1 ano. Dentro do espaço de 2 anos, nós já vamos ter plantas com broto de novo para cortar e cobrir. Por isso que as plantas têm que ser plantadas na terra toda. Porque nós não vamos sair daqui para carregar material lá para o canto. Nós não vamos carregar material lá do canto para cá porque não vai precisar, porque você vai ter outra planta cá. E assim, o objetivo é vocês saírem da capina e fazer a cobertura utilizando os facões, utilizando motopoda, utilizando motosserra, cortando as pontas. Vai ficar a estrutura de galho, Essa estrutura de galho é para vocês aproveitar com outras mudas de espécie trepadeira. Entrou luz? Entrou. Então permite o plantio de feijão e milho e mandioca naquela área. Compreendeu como é que é o processo? Produz de tudo. De tudo um pouco. Assim, se você tem, por exemplo, você abriu 300 covas. As covas são adubadas 40-40. 300 covas você tem 150 que você vai plantar de plantas que vai fazer a massa. E 150 vai ser de frutífera. Diversificadas, né? Pode ser X de laranja, X de pocã, X de goiaba, X de manga, X de limão. E essas mudas de frutas, especialmente, elas precisam ser enxertadas, elas precisam ser de qualidade, para vocês não esperarem 10 anos, 20 anos, para ela chegar na fase de produção. Essa muda ela já tem que vir hoje, para daqui 1 ano e meio ela já produzir na área. Aí tem outro detalhe, entre essas plantas e essas frutas, feijão, milho, andu, mais grande depois aí tem vários insetos que
Essa aí mesmo, formiga gosta. Essa aí demais. Já a outra, tem um outro besouro que gosta. Cada planta tem um besouro, né? Tem um besouro. E Ai, como... Mandar os besouros embora. Não, veja bem, gente, ó. As pragas e doenças, na natureza, quem se autocontrola são os animais. Por exemplo, o pássaro, ele tem a função de controlar a lagarta, mariposa. Quando a gente planta só uma coisa só, você não atrai pássaros. Entendeu? Numa área só. Por exemplo, você faz uma área grande de mandioca. O passarinho vai lá, sem flor. Quando você planta várias espécies de plantas, você cria uma diversidade de animais diferentes de uma da outra. E a função desses animais é controlar a própria população através da cadeia alimentar. Se você planta plantas com um objetivo alto, você cria teia de aranha. As teias de aranha têm a função de controlar a mariposa, controla até a população de morcegos, de insetos, de pássaros, né? E elas fazem esse papel. Se você faz o controle, por exemplo, da cobertura do solo, faz a correção do solo, você vai estar controlando a população de formiga. Você vai estar controlando a cobertura do solo. Você vê onde tem uma área que é coberta, a formiga, a tanajura, ela não se instala. Não, mas o escorpião, ele é um animal que ele é presente lá. Né? Ele é presente. Certo. Ele é presente, né? Então ele, de certa forma, vai ter outro animal que vai predar ele lá, né? Então, vai se chegar a um equilíbrio biológico que a gente vai ter a sustentabilidade da cadeia alimentar, né? Um vai predar o outro, né? Se você tem um aumento de prear, ela vai predar, de certa forma, outra coisa, né? Então, passa a desenvolver um equilíbrio, né? Claro que é uma série de técnicas que a gente precisa chegar até lá, né? Aí você Não é com falou pouco uma coisa tempo. interessante, aqui eu falo para ele. Bom, vejamos aqui, a gente tem algumas plantas que a gente trouxe para fazer uma demonstração aqui. Mas é uma pena nós não termos planejado o covejamento nem a adubação, né? Que a gente já... E a chuva, né? Plantaria. Mas a gente tem aqui o jasmim. Ela é uma planta que serve para produção de massa, muita biomassa, né? Cobertura. Dá lenha, dá um tronco ereto, que possivelmente vai possibilitar o agricultor fazer a cobertura e ter a madeira, né? Caixonete de porta. Nós temos aqui a moringa, né? A moringa é a planta que a gente sinalizou com a muda e com essa parte descoberta da raiz, como é o plique, né? Nós temos aqui o nosso jamelão, que é uma planta que vai fazer também uma cobertura. Ele tem um material bastante volumoso e chega rápido ao crescimento. Por isso que ele é uma planta adaptável para fazer a forragem, né? Além da deliciosa fruta, né? Além da deliciosa fruta e da deliciosa mel, né? Que a florada vem a partir dele. Doce também, né? Então é isso. Nós temos aqui a nossa gliricídia. A nossa gliricídia, né? Ela é plantada a partir das estacas. Uma estaca dessa aqui, ela serve para ser uma muda. E ela produz essa massa, que é uma ótima leguminosa. É uma planta adubadeira de solo. E produz folha, produz sementes. E a folha serve como ração para animais, né? Feito o processo passar na máquina, conforme está aqui o broto. Fonte rica, né? Fonte rica em proteína. Ela chega até 30 a 35% também de proteína, né? Você passa na máquina, desidrata, fazer a ração. E aí o plantio. Como a gente falamos da questão do espaçamento, nós vamos pegar aqui, como tem aqui essa planta da laranja e da goiabeira, para a gente fazer a cobertura. Como é que faria para a gente plantar? A gente plantaria aqui nesse intervalo
de uma para outra, ó, uma estaca da glericídia nesse sentido. Seria feita a cova adubada, né, 40-40. Você planta a glericídia. Na hora que ela formar a copa aqui, você vem, recorta ela e faz a cobertura da goiaba e faz a cobertura para cá, para a laranja. Não, aqui depois você fechou a cova, adubou, você enterra ela, aí as raízes puxam aqui. Aí você multiplica, né? A partir daqui você vai plantando na terra, tirando e plantando em outro. E aí fazendo as coberturas. Ela tem que estar próxima uma muda na outra, por exemplo, daqui para ali, no espaço do mínimo de 4 metros. Porque na hora que a senhora cortar aqui e cortar de lá para cá, ela vai fechar as duas copas. E então vai dar material para cobrir a terra. Se, por exemplo, nós tivermos aqui um exemplo, né? Nós tivemos um pé de manga nesse porte, onde a manga já está no porte adulto, onde os frutos já estão na parte de cima. E aí é interessante que o agricultor tire 50% da copa e recorte esse material no solo. Ele pode fazer a adubação com estercalance na terra toda e vem com ele, ó, vai fazer esse procedimento aqui, ó. Isso aqui mesmo, esse ele cortou e tirou, foi muita rama, botou pra cima assim, não sabe o que fez. Só que assim, ó, o processo é esse aqui. Você vai fazendo a cobertura. Esse aqui tem um ninho. Esses galhos que são baixos, a gente faz a poda. Isso aqui não tem problema, pode tirar sem medo, você não está matando a planta. E aí na hora que fizer a poda, que nós vamos começando de fora para dentro, você vai fazendo os cortes dessa palhada e aí vai fazendo um recorte, ó, e você vai produzindo biomassa para a terra, né? Nós não estamos cobrindo a terra. Antes o esterco está entre a terra e as folhas, então, e aí a gente continua. Ó, esse galho aqui pode sair todo, ó. Olha, o procedimento é esse. Você vai cobrir a terra. Você pode tirar 50% da copa, ele vai ficar a estrutura de galho. Você não mata a planta, você está reduzindo a copa, que vai facilitar o manejo para você controlar a altura do fruto na hora da colheita, controlar a mosca da fruta, que é um problema na manga, né? E também controlar e ter outras oportunidades. Por exemplo, um maracujá você vai plantar aqui, ó. E esse maracujá ele vai utilizar a copa por um tempo, depois ele volta. Com 3 anos ele já não tem mais nada. Então a planta restabelece a sua vegetação normal e frutificando normal. Você está adubando ela mesma com o próprio material que ela mesma produziu. Se você tiver outra manga próximo, você vai trazer a copa de lá para cá. Esse pé de manga aqui, aquele lá, eu corto essa parte, levo para ali, aquela parte lá eu corto, tá top esse. Topa aqui, Pronto. exatamente. E assim, quando você tirar 50%, sobe essa parte lenhosa. Aqui a motopoda, ó, tem que trabalhar, ó, os pedaços. Até você chegar aos 50%. Aí eu motosserro ou motopoda. O facão você utiliza nessa parte folhosa. Então onde tiver em aberto, você vai fazer as esteiras, cobrindo a terra. Que aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter a cobertura
nós vamos ter que o material lenhoso, que vai fazer a cobertura morta, cobertura vegetal, né? E isso vai, de certa forma, a chuva passar aqui, abastecer o lençol, não vai escorrer na terra toda. Com o auxílio das plantas que a gente vai plantar, só vai facilitar esse trabalho, né? A água molha aquele adubo e aquelas folhas e a tendência é apodrecer e adubar. E adubar a terra. Aqui a senhora plantar uma semente de milho, quando tirou a copa aqui, ó, tirou a copa, entra luz. Entrou luz, você pode plantar feijão, milho, maniva aqui sem problema. Não precisa carregar o material da palhada. Basta abrir a palhada e ó, ou botar um furão, só o furão no lugar e plantar. É menos trabalho, menos capina, porque onde tem um mato, não sei se você já percebeu, onde não nasce mato, a terra está coberta. Nós temos um exemplo. Quer ver? Aqui, ó. Olhe vocês aqui para perceber. Tem a vegetação aqui. Nasceu mato? Não. E onde está descoberto? Nasceu. Nasce o ali mato. É palha de coqueiro. E é palha de coco. Olha aí. Exatamente. Vocês podem procurar qualquer coivara na roça. Ela não nasce mato de baixo. Nasce mesmo. Então, qual o detalhe desse sistema de agrofloresta? Nós temos que fazer a coivara na terra toda. Entendeu? Nós temos que traduzir a coivara lá do canto que está na roça para a área toda. Como é que nós vamos fazer a coivara? Plantando as mudas na terra toda. E fazendo a poda das plantas. E elas são em sombra se deixar elas fechar, mas se sempre tiver abrindo Manejando, não vai ter problema com luz, não vai ter nada. de nós dois agora é isso, eu tô falando, ele tá... Compra um eu e motosserra, ele um motopoda e aposentado, pronto. ele se matando na roça. Vocês vão entrar botando um camarada para abrir cova para plantar as mudas. Fazer as mudas. E aí comprar um motosserra ou uma motopoda. Vocês em vez de fazer capina, vai só cobrir. Trabalhar menos e pronto. Entendeu, colega? Então é isso. É a atividade que nós temos como... eu não diria solução. Não diria solução. Eu diria como tecnologia nova. Que nós vamos introduzir como forma da gente diminuir esse trabalho que é a capina. Olha para vocês verem, quando eu estou falando da temperatura do solo que aquece, o feijoeiro ó, murcha a folha. Se nós tivéssemos com a cobertura do solo, ele não estaria com essa, demonstrando aquela situação de fragilidade, secando as folhas, secando os galhos. Ele estaria protegido dentro dessa palhada. Ó. Você manteria a temperatura adequada e você também manteria a umidade. A umidade suficiente. Então nós estamos dentro dessa lógica, todo o sistema de agricultura, ele vai caminhar para essa tecnologia, principalmente a agricultura familiar, que ela tem essa necessidade de rendas mais frequentes. Então nós temos que caminhar para esse sistema de produção, evoluir, né? De tudo. Né? Eu, de certa forma, estou convicto de que essa é a forma mais adequada para a nossa realidade, né? Então a gente agradece. Essa é uma experiência que a gente está fazendo na prática, né? Daqui uns dias nós vamos ter experiência lá para mostrar para vocês, demonstrar prático, né? E a gente espera que vocês adotem esse sistema de produção também e que a gente possa colher resultados futuros, né? Então a gente agradece vocês por esse espaço. Estou deixando uma semente para vocês começarem. Já está praticamente na hora de molhar, viu, Dona Luzia? Mas essas plantas podem ficar aí, depois vocês plantam. Sai plantando aqui próximo uma das outras, no espaço de 4 metros. Pode plantar aqui, porque a gente faz a demonstração prática daqui uns 2 anos aqui, né? E aí vai servir de visita para a comunidade. Né? E isso pode ser feito com a manga, pode ser feito com a laranja, pode ser feito com a goiaba. Quando você faz as podas, certamente a planta vem com uma vegetação nova, né? Abre novos caminhos para floração, para frutificação.
para o galho novo sair. Né? Temos aqui, ó, esse aqui também era um que a gente estava com a adoção dele para servir de planta para cobrir a terra. A gente plantaria a muda dele para fazer a cobertura. Mas ele tem um enraizamento muito grande, né? Um sistema radicular muito agressivo. Mas é uma planta que dá para fazer os cortes, né? A partir dele. Nós só não vamos plantar perto da cisterna para dar. A cisterna a gente evita uma distância, porque as raízes... Sim, eu não falei das raízes. Tem gente que pergunta, mas vai enraizar, não sei o quê. Gente, as raízes das plantas é quem faz a furação do solo. Então, quem faz as raízes furar a terra, quem faz furar a terra para permitir a passagem da água, são as raízes. Então vai permitir passagem de água e do ar. Porque muita gente vai nas raízes fora e vai serrando elas, né? Vai serrando. Exatamente. Mas se as raízes ela vai aprofundando, então não pode serrar. Não pode serrar. Mas ela fura a terra. Pois é, a terra mesmo. E aí naquele furão a água vai penetrando. Penetrando ali. De mamão na beira do meu canteiro. Então, gente, vamos finalizar a nossa atividade. É isso que a gente queria demonstrar para vocês, a experiência prática, e que vocês adotem isso como sistema de produção, né, eficiente. A gente tem vantagem, já tem resultados. Tem agricultores que já estão plantando assim, áreas que inclusive são de produção, grande produção, né, e com resultados. Então a gente agradece. Gostaria que vocês também quisessem agradecer, né, por essa atividade de hoje. Então nós que agradecemos a visita de vocês aqui, que nós vamos aprendendo de pouco a pouco, porque nós temos a cabeça muito dura, não vamos aprender de um dia para outro, né? Eu espero que mais vinda que vocês vêm aqui, cada vez vai ficando uma sementezinha plantada. Que daqui uns 2 anos, vamos ver se colhe essa semente. Eles falam assim, deixei a semente e exagou. E muito obrigado a vocês, viu? Eu não sei nem como agradecer, que há tanto tempo eu espero por esse momento. Providência de Deus, nesse momento que nós esperávamos há muito tempo, né? Eu estava precisando e você chegou aqui nesse momento que eu estava preparando a ração, que eu só preparo de mês em mês. E aí a gente teve esse momento, né? Aqui, hoje, de experiência. Vou plantar as minhas mudinhas, como você já indicou. E a gente vai preparar mais ou menos uma áreazinha de uns 40 metros para a gente fazer uma experiência e por essa experiência dessa área a gente vai crescendo. E que muito obrigado e que vocês tenham um bom dia. E agradeço muito por as suas presenças aqui hoje. Como já foi dito aí nos agradecimentos, a gente agradece novamente a presença. Essa troca de experiência ela é muito importante entre o técnico, entre os produtores, porque todo conhecimento é válido, nada é perdido. E o sistema agroflorestal, que é uma nova tendência, principalmente entre os agricultores familiares, pela questão da diversidade, questão de aumento de produção, da renda desses agricultores. Então a gente agradece essa visita, agradece essa troca de conhecimento e que possamos fazer sim mais prática como essa, levar esse conhecimento a mais agricultores e dizer que é possível sim, a agricultura familiar ela é resistente, ela é forte e só dessa maneira, com essa assistência técnica, com projetos como esse, que a gente pode enaltecer a agricultura, enaltecer esses pequenos agricultores. Quero agradecer novamente ao pessoal da Copersul, a Elza e o Leus que vem fazendo esse trabalho. E como a dona Luzia comentou, a gente nesses testes a gente aprende e a gente tenta fazer e depois espelhar outros agricultores já tá fazendo também. Essa questão, eu vejo muito assim, que o agricultor fica meio quieto, agora quando ele vê uma pessoa fazendo e dando certo, ele quer fazer também, isso motiva. Aí do jeito que dona Luzia quer fazer ali, vai ser uma forma que vai motivar outros agricultores a estar fazendo bem e fazendo a agroecologia, que é o sistema para o mundo em geral, fora que vai ajudar, no caso o sistema em geral, o bem para o planeta, né? E aí, só agradecer mesmo.
Então é só isso, a gente agradecer, né? Espero assim esses depoimentos aí chegarem até outras comunidades, a outros agricultores, principalmente nós que temos 3 empreendimentos de quintais agroflorestais, né? E que esses embasamentos, esses depoimentos e essas práticas sejam realizadas, né? Cheguem até esses agricultores e aos outros ACRs multiplicadores dessa atividade.